Olá, mais uma vez. Mais uma vez aqui fazendo essa conversa com vocês. Desculpem, desculpem é, por conta de estar fazendo os vídeos dessa forma assim, né? Aqui conversando com o meu travesseiro. Ele aqui, na hora que eu estou aqui deitado, descansando, que eu estou trabalhando, sou um trabalhador, né? E as notícias que estão vindo aí, né, que estão acontecendo, me dá essa compulsão de querer comentar. E os meus comentários vão justamente agora sobre essa questão, né, que está aí pegando fogo, que é essa questão de Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos, atual presidente dos Estados Unidos, presidente candidato à reeleição, né, candidato à reeleição. Agora, como é uma incógnita se é candidato de fato à reeleição. Mas, como eu estava dizendo, então estou aproveitando para fazer esses vídeos. Futuramente quero fazer um canal mais bem elaborado, mas não quero perder a oportunidade de comentar. Mas enfim, então Joe Biden está aí, né? Agora, o comentário é justamente o seguinte: desses problemas de saúde de Joe Biden, né? O mais interessante em relação a isso é que esses problemas de Joe Biden já são bem antigos, né? Já são bem antigos. É porque, infelizmente, a mídia aqui no Brasil não comentava, mas quem acompanha acompanha a geopolítica, né? Quem tem acompanhado a política norte-americana, os comentários, os vídeos e reportagens fora, né? Fora do contexto aqui do Brasil, já sabia que Joe Biden realmente ele vinha com problemas sérios de saúde, né? Inclusive seus adversários, as pessoas que não gostavam dele, realmente detratavam mesmo, né? O que realmente acaba, você tem que ver que realmente isso é muito estranho, né? É algo muito estranho. Por que colocar um candidato para disputar com um outro candidato, né, e sabendo que esse candidato é favorito? Quer dizer, Donald Trump é um candidato hiper popular nos Estados Unidos, né? Então você colocar para disputar com ele alguém nas condições físicas e psicológicas de Joe Biden é como, sinceramente, eu posso te dizer que é como se quisesse perder, né? Raciocina comigo, porque nós estamos lidando com pessoas inteligentes. Ali não tem ninguém burro, né? Todo mundo sabe que numa eleição, né, em alto nível, uma eleição pode ser de qualquer nível que for, né? Desde prefeito a presidente dos Estados Unidos, uma eleição você perde nos detalhes, e às vezes por questões muito simples e menores do que essa, né? Então, se você for pensar isso, como é que você pode imaginar, né, que, como a gente diz no linguajar brasileiro, né, como é que os americanos, tarimbados como são, o Partido Democrata, acostumado às eleições, dá um mole desse, né? Dá um mole desse, de conversar com um candidato desse. Sinceramente, gente, olha só, né? Por mais estranho que isso possa parecer dizer para vocês, mas é como se alguém quisesse implodir, né, os Estados Unidos, sabe? Implodir, em especial o Partido Democrata, né? Ou pelo menos essa tendência do Partido Democrata, porque só dá para imaginar isso, né? E há, vamos dizer assim, razões, né? Se você observar outros relatos, né, em relação a isso, né, a gente ia ter que entrar em questões já assim, meio que em questões conspiratórias, né? Mas conspiratórias com muita consistência, né? Porque eu falo em consistência, né, dessas questões conspiratórias em relação ao poder ou a queda dos Estados Unidos, porque o Partido Democrata perdendo a eleição, seja do Joe Biden ou seja um outro, cara,
a gente vai viver um momento muito crítico da política americana, porque Donald Trump não é só mais um presidente. Donald Trump é um presidente com, assim, com uma proposta, muito, que eu posso dizer, muito polêmica. Polêmica que pode causar muitas mudanças, né, nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo, né? Porque a plataforma de Donald Trump, desde as outras eleições, quando ele ganhou, a plataforma de Donald Trump e a crítica dele é sempre criticar os poderes constituídos, os presidentes anteriores que tiravam o emprego do cidadão americano, né? Ele sempre colocava isso, que tirava o emprego do cidadão americano e levava o emprego para fora. Como? Né? Como é que isso acontecia? E dá para se ver isso com muita clareza, né? As críticas de Trump eram muito, assim, contundentes e muito certeiras. As grandes empresas americanas, né? As megas empresas americanas mudavam para outros países, né? Como, por exemplo, tem muita empresa americana na China, tem muita empresa americana no Brasil, tem muita empresa americana no mundo todo, né? Então elas mudavam, elas se focavam, na verdade, não que se mudavam exatamente 100%, obviamente, porque elas continuam nos Estados Unidos, mas investiam muito fora, certo? Em detrimento do público americano. Então Trump se focou muito nisso, exatamente, certo? E isso daí acabou lhe dando o cacife político que ele tem, além de outras questões, obviamente, né? Obviamente, mas que são questões que estão muito ligadas a essa. E assim Trump foi construindo o seu cacife político. Dificilmente ele tem um concorrente à altura. Eu estava vendo agora há pouco a notícia, né? Eu que estava julgando que ele não teria um concorrente à altura, agora estava vendo agora que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né, segundo pesquisas, né, Michelle Obama seria uma candidata à altura, né? Acho que, inclusive, segundo as pesquisas, estavam sendo mostradas que ela seria a única, né, nesse momento, a ter condição de derrubar Donald Trump, esposa de ex-presidente, um ex-presidente muito bem avaliado, tem um ótimo nome. Obama vamos dizer assim, não diria que seria o pai de Joe Biden, pai político, né? Mas Joe Biden foi vice-presidente de Obama, né? Todo mundo sabe que Obama tem muita influência sobre Joe Biden. Há quem diga que praticamente Obama é como se fosse um presidente, né? E Joe Biden fosse um vice, vamos dizer assim, né? Até recentemente, num discurso que ele fez em algum lugar, em alguma cerimônia, brincando, ele até colocou desse jeito, chamou ainda Joe Biden de vice-presidente, porque de fato ele era vice-presidente de Obama, né? Então é isso. Então, quando a gente vê uma situação dessa, quer dizer, a gente coloca uma figura como Obama, um cabo eleitoral dele, que está ali como presidente, ele é uma pessoa altamente inteligente, então você poderia perguntar, né, como é que essas pessoas, né, com a inteligência que tem, né, com os receios que tem de perder uma eleição como essa, como é que deixa chegar a um ponto desse de colocar um candidato que absolutamente não tinha e não tem a mínima condição, nem psicológica nem física, né? Eu acho que você só pode acreditar um acontecimento desse se houver, né? Aí é justamente o foco da questão que eu coloco. Se houver realmente um interesse, né, em fazer uma transição de poder nos Estados Unidos, né? Eu acho que não há outra explicação plausível em relação a isso, né? Porque assim, os políticos normalmente, né, esses políticos americanos, esses presidentes, normalmente não são as pessoas que têm o poder real. Há outras pessoas por trás deles, né, que tem realmente, quando eu chamo de poder real, eu estou falando assim, as pessoas que
que realmente mandam, que têm influência política mesmo, que direcionam a política americana, certo? Isso acontece lá, isso acontece em qualquer lugar, né? Os bastidores normalmente são sempre mais fortes do que quem está efetivamente no poder, oficialmente no poder, né? Porque nos bastidores é onde as coisas acontecem. Assim. Então você pode ter certeza que há alguém nos bastidores, alguém ou algumas pessoas nos bastidores da política americana que está querendo fazer uma transição de poder. Nisso, quer dizer que seria assunto para outras conversas, e nisso a gente pode dar indicações, né? Porque outras indicações, por exemplo, cada vez mais a derrocada do dólar, né? Que parece que é como se o próprio país boicotasse a sua própria moeda, a moeda que sustentou os Estados Unidos por tantas décadas, e principalmente quando na década de 70, com o empoderamento do dólar americano usado nas transações de petróleo, os Estados Unidos foi adquirindo o poder que tem, né, chamado petrodólar. E agora esse dólar começa a derrocar, né, e curiosamente algumas ações vêm do próprio governo dos Estados Unidos, né? Quer dizer, isso se soma, isso eu estou dando esse exemplo para somar a isso que eu estou falando, que há um certo boicote por dentro do poder americano que está levando os Estados Unidos a essa situação que está. O Joe Biden no poder é só uma consequência disso daí. Pode ter certeza disso, eu acho que não há outra explicação, né, a não ser isso. Há quem coloque, né, Joe Biden como, quer dizer, um candidato que provavelmente ex-candidato, né? Praticamente ex-candidato, que acho que realmente ele não vai sobreviver não vai sobreviver ao primeiro debate, né? Que na verdade isso tudo aconteceu devido ao primeiro debate. Mas recolocando, como eu disse agora há pouco, todo mundo sabia, todo mundo via, quem acompanhava a política americana. As cenas estão começando a pipocar aí por conta das eleições, mas isso era uma coisa visível, né? Que ele é um homem sem a mínima condição física ou psicológica de ser candidato, tá certo? É isso aí, era esse comentário que eu gostaria de deixar. Um abraço a todos.